Graça e paz. Boa noite a todos. Boa noite você que está em casa. Boa noite que você que está chegando no trabalho, né? Que a paz do Senhor Jesus possa alcançar você nessa noite. E que essa live possa ser consagrada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem está falando é a missionária Eliana Santos de São Paulo, né? Sejam todos muito bem-vindos. Você, cristão, protestante, católico, ateu, você ser humano, você espírita, você pode chegar e ser muito bem-vindo. Hoje foi um dia diferente. Hoje foi um dia de providência de Deus. Foi um dia que Deus mais uma vez mostrou para mim que Ele é comigo no meu chamado, na minha história, na minha trajetória ministerial. E eu gostaria de hoje pregar sobre isso, né? Pregar sobre o recomeço. E ninguém recomeça quando tá tudo bem, ninguém recomeça quando a conta tá gorda, ninguém recomeça quando a gente tem apoio de tudo, qualquer lado, né? Muitas das vezes as pessoas tá esperando apoio para recomeçar e às vezes o apoio não vai chegar. Às vezes aquele que você tá esperando um apoio é exatamente aquele que vai te jogar no buraco. Exatamente aquele que vai te apunhalar pelas costas. E em nome de Jesus, nessa noite nós vamos aprender com o Espírito Santo. Temos um personagem na Bíblia que deixa um legado muito grande para nós. E eu me identifico muito com José, muito. Eu acho que José é o cara. José foi o cara que... Uma das coisas que mais me chama a atenção de José é a determinação dele. A determinação de não negar a Deus, a determinação de insistir, persistir na vontade de Deus e não se corromper, né? Porque às vezes, devido a tantas dificuldades, tantas situações, você acaba se corrompendo. E nessa noite, em nome de Jesus, eu gostaria que você sentisse realmente a presença de Deus, assim. Sabe aquele dia que você acorda e fala, não, hoje eu quero ir buscar Deus, eu vou para a consagração, né? Eu vou adorar o Senhor, eu vou, né, buscar a Deus, porque eu preciso que o Senhor fale comigo, assim. E aí eu vejo o quanto Deus responde a gente quando a gente resolve fazer um jejum e uma oração. E aí a gente olha para o povo, assim, a gente começa a perceber que eles estão perecendo porque realmente não dão sentido à vida deles. Qual é o verdadeiro sentido? É a graça de Deus, é a busca. Não é o motivo que faz você buscar a Deus. Porque o motivo, sempre nós vamos ter uma prova, sempre nós vamos ter uma situação delicada para resolver, né? Mas a gente precisa dar sentido à nossa vida, amém? Se você puder, glorifica a Deus nessa noite, amém? Em nome de Jesus. E antes de orar, entrar na palavra, eu queria pedir para vocês encarecidamente para que você entre no YouTube, digite lá Esperança de Crescer e segue meu canal, se inscreve no meu canal. Estou precisando ali que as pessoas entrem lá e passem a seguir meu canal no YouTube. Quem me conhece de perto sabe o quanto eu sou simples, o quanto eu sou apaixonada por Jesus, o quanto eu gosto de pregar o Evangelho, mas nem sempre foi fácil. Continua não sendo, mas hoje é bem melhor. Mas nem sempre foi assim, eu vou pregar agora o Evangelho e tá tudo bem, tá feliz, é uma coisa, não. Eu passei por vários percalços, várias dificuldades, vários julgamentos. E uma coisa eu aprendi, assim, né? Ser como Isaac, né? De repente a gente cava um poço, a gente vai cavar em outro lugar, vai... Até que chegará um dia que o próprio Deus dará paz ao meu coração, à sua situação. Deus libertará aquele que
precisa ali da misericórdia dele, do amor dele, né? Então, assim, a gente aprende buscando ao Senhor. E por mais que o nosso coração esteja doendo, por mais que nós estejamos ali com aquela coisa assim, sabe? Ai, Senhor, para onde eu vou? O que que eu vou fazer? Ai, Senhor, qual a decisão tomar, né? E ontem eu ministrei, ontem, né? Hoje é quarta, não, eu ministrei segunda-feira. E uma das coisas que o Espírito Santo impactou a minha vida é para falar, para a gente saber lidar com as pessoas más, com os escorpiões, as cobras da vida, humanas. E às vezes eu vejo as pessoas se desgastando horrores. E eu vou parar, eu vou desistir, eu não quero mais. Por causa de quê? Por causa das cobras humanas. E eu quero falar para você que ninguém vai impedir o plano que Deus tem para sua vida, como não impediu o plano que Deus tinha para a vida de José. Então, aleluia, antes de entrar na palavra de Deus, abra teu coração, né? Diga para o Senhor essa noite: Senhor, eu te amo. Senhor, eu quero. Senhor, me ajuda a caminhar, me ajuda a prosseguir. Senhor, em nome de Jesus, abre as portas do céu. Senhor, quiçá, Pai, nessa noite ou nesse dia, não sei que hora que você vai assistir essa live, você esteja nesse momento precisando de paz, você esteja nesse momento precisando de paz na sua alma, sabedoria para buscar, sabedoria para tomar decisão. Eu preciso tomar uma decisão e eu tô Deus de cedo, Senhor, me ajuda. Eu preciso tomar uma decisão, eu preciso seguir, né? Mas eu quero, Senhor, fazer o certo, eu quero fazer a coisa certa. Então, nós não somos perfeitos, nós vamos errar todos os dias, mas nós precisamos tomar a decisão. José, esse cara da Bíblia, a qual eu tanto amo falar dele, a qual eu tanto amo que eu estudo tanto a vida de José na Bíblia, que às vezes eu falo, quando Jesus falou assim pra mim, você vai pregar sobre José, eu falei, ainda bem, porque eu não preciso nem estudar. Não foi um caso de segunda-feira que eu precisei estudar muito, porque eu não dominava aquela situação. Mas então eu quero dizer para você que há um propósito de Deus para nossa vida. Deus, ele sempre tá dando pra gente amigos que vai agregar, amigos que vai nos ajudar. A gente tem que estar preparado para doar o nosso melhor, mesmo quando nós estamos tristes, mesmo quando a vida não está caminhando da forma que nós desejamos e queremos, né? Eu estava conversando com Deus aqui, arrumando as coisas rapidinho, e eu falei, Deus, para mim poder fazer um negócio do Zoom, eu vou ter que mandar arrumar o notebook, ver a câmera. Então, assim, sempre vai ter alguma coisa que você vai precisar fazer, e às vezes você não vai ter condições de fazer, porque quem faz obra missionária sabe o quanto é difícil a gente pautar um dia de cada vez, a gente sair para ministrar, a gente atender e a gente sanar ali as necessidades, que é o próprio Deus que faz. Mas não é impossível a partir do momento que você dá sentido para sua vida. Qual é o sentido que você tem dado para sua vida? Você tem tirado 5 minutinhos por dia? Você tem orado a Deus, você tem pedido para Ele, Senhor, ajuda. Senhor, esse é o desejo do meu coração, né? Quando eu olho para trás assim, né? Engraçado que hoje foi bem corrido para mim, bem corrido mesmo. E eu tava olhando para trás, aí eu tomei um banho, sentei no sofá e eu falei assim: nossa, Deus, quando eu olho para trás eu vejo todas as coisas que o Senhor me ajudou a superar, porque ninguém supera uma demanda tão difícil como a minha, né? Sozinho, né? E eu olhei para trás, eu falei, Senhor, as dificuldades lá atrás eram tão enormes, era tão grande que eu lembro de ter que sair para ministrar e assim, não ter o dinheiro para colocar no bilhete, para poder ir, ou eu ia a pé, ou eu ia com ida, não tinha para voltar, né? E era um sacrifício, mas eu nunca desisti. E eu quero deixar algo para nós nessa noite, serve para mim, serve para você, para o seu familiar. Não desista por causa das dificuldades, não desista porque os outros estão pensando, vão achar. Você tem que confiar no Senhor, amém? Vamos entrar na palavra de Deus, que você tenha certeza, você vai ser alimentado pelo poder de Deus.
E é isso que nós precisamos. O mundo está de ponta cabeça, mas nós precisamos a paz, Marlene, né? Eu estou ao vivo, o que você precisa, né? Então, assim, nós precisamos do poder de Deus, a gente precisa da graça e da misericórdia de Deus, amém? Vamos orar? Marlene, se você quiser falar comigo, eu deixo para você meu WhatsApp, né? E aí, no final da live, você pode mandar para mim pelo WhatsApp, tá bom? Ou se você quiser fazer aí agora, eu puder responder agora, eu respondo, que agora eu vou entrar na palavra, tá? Mas eu vou deixar com você aí, DDD 11 98361 8877. Eu posso tirar sua dúvida no final da live, tá bom? Sem problema algum. Ó, anota meu WhatsApp, 11 98361 8877, tá bom? Seja muito bem-vinda, tá? Deus te abençoe muito. Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor Deus da glória, de poder e de misericórdia, Pai, estamos reunidos agora, Pai, em Teu nome, em nome de Jesus. Que me usa nesse momento, fala conosco, nos ensina, nos faz crescer, nos dá a direção, Pai, para que nós podemos caminhar na direção certa, em nome de Jesus, amém? A palavra de Deus colocou no meu coração, tá lá no livro de Gênesis, capítulo 39, né? E eu vou ler algumas partes, né? Na verdade, eu vou começar no 37, vou ler algumas partes e a gente vai parar lá no 39. Primeiro eu entendo que no 37, José, ele era um cara sonhador, Marlene, como José era um cara sonhador, né? José é um cara sonhador, ele sonhava e ele acreditava que todo mundo que estava ao redor dele, inclusive a família dele, torcia por ele, e na verdade não era assim. O José era um filho querido, isso despertou inveja aos seus irmãos, e os seus irmãos, principalmente Rubens, achou ali no direito de aprontar com José, né? E aí no versículo 19, tá escrito que é o título José vendido como escravo. Eles começam ali a aprontar com José e quer vender José como escravo. E aí José, o pai de José, Jacó, manda que José vá encontrar ali com os irmãos para levar ali uma quentinha, saber o que está acontecendo. E eles disseram, já disseram um ao outro, lá vem o sonhador morto, porque o que incomodava os irmãos de José era que José era sonhador. José sonhava, Deus falava muito com ele em sonho. Eu tenho esse privilégio, né, que eu falo que é uma bênção, como que Deus fala comigo em sonho, né? E José era um sonhador. Automaticamente isso despertou uma inveja. No versículo 24 tá, e tomando-se, lançaram-se na cova, porque a cova estava vazia e não havia água nela. Aleluia. José é perseguido pelos irmãos, é lançado para uma cova, que ele podia dizer assim, é o fim. Agora acabou, não dá mais. Essa situação está extremamente difícil, eu não tenho como sair dela, lá não tem água, lá não tem luz, lá não, é uma situação extremamente delicada, eu não tenho como sair dela. Por isso o título parece que é o fim. Então presta bem atenção naquilo que o Senhor está falando, porque Ele está nos ensinando. Quando o José é lançado na cova, e assim, assentaram-se para comer pão, então levaram os seus olhos, viram uma companhia de ismaelitas que vinham de Gileade, e seus camelos traziam especiais bálsamo de mirra e levaram ao Egito. Eles não pensaram duas vezes antes de vender o José, e aonde colocar ali o José num povo, a qual não era o povo de Israel, a qual não tinha os mesmos costumes. E eu quero dizer para você, às vezes você foi jogado na cova, às vezes você foi jogado inocentemente, você não se atentou,
Você não se percebeu que era um tempo de você abrir os olhos espirituais. Era um tempo de você abrir seus ouvidos, prestar atenção, parar de confiar em todo mundo e aí jogaram você numa situação difícil, a qual o seu coração dói, a qual você está em depressão, você não consegue sair dessa depressão, você não consegue sair dessa situação porque você fala, não, realmente é o fim. Você não se sente capaz de sair, aleluia, dessa situação. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você vai sair dessa situação. Porque o próprio Deus vai tirar. Essa situação, ela não é o fim, como não foi o fim para José. O José achou que ali era a morte. José gritava por socorro, por ajuda dos seus irmãos. E os seus irmãos largaram José ali e saíram, foram embora. E não deram a mínima para José, aleluia, em nome de Jesus. Eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, há um plano de Deus nessa situação difícil, nesse terremoto. E você precisa dar sentido à sua vida. O único sentido que você precisa dar à sua vida é buscar Deus. E não é buscar Deus de uma forma religiosa. É entender que você precisa se conectar com Deus através da oração, do jejum. Ai, como que eu faço uma aliança com Deus? Eu vou estar pregando sobre isso na segunda-feira. É uma dúvida da Marlene. Né? Eu faço uma aliança com Deus. Deus fez uma aliança com Noé. Mas Noé, o que aconteceu? Ele permaneceu com a aliança com Deus. E por isso Deus o honrou. Nós fazemos uma aliança de buscar a Deus, de renunciar às coisas desse mundo. E se um dia nós cairmos em tentação e dizer, não, eu vou voltar atrás, eu não quero mais servir a Deus, eu não quero mais andar dessa forma, nós podemos orar, se arrepender e voltar para a graça, porque nós vivemos pela graça e não pela lei. E o que acontece na palavra de hoje? Os irmãos de José, né, fazem isso, mente para o pai, pega uma túnica, pega aquela túnica e ali passa um sangue da ovelha. E disseram que os lobos comeram lá, aleluia, José. Jacó se lamentou, né? E os medianitas venderam no Egito para Potifar, o eunuco de Faraó, o capitão guarda. E o que eu percebo, aleluia, nessa palavra? Que José ele foi jogado no poço, uma situação difícil. E até mesmo para o Senhor ali fazer um plano na vida de José. José é vendido para Faraó, para Potifar, o eunuco de Faraó. E ali já tinha um plano de Deus, já tinha uma história ali traçada. Mas José ele não sabia. E portanto José, a única coisa que ele tinha era uma determinação, era uma certeza de que Deus ele era com ele, que não ia perecer. Nós estamos precisando, falei sobre isso hoje, nós precisamos verdadeiramente crer que Deus ele é comigo e que ele é com você, e que ele não vai deixar que nós venhamos perecer. Ele não vai deixar que o mal venha nos atacar. Ele não vai deixar que a coisa ruim venha nos pegar. Pode ter gente, aí você pode falar, missionária Eliana, pode ter gente maquinando contra a sua vida, contra a minha vida. Pode ter gente fazendo obra de macumbaria, mas a palavra de Deus não garante que nenhuma arma forjada contra mim, contra você, prosperará. Em nome de Jesus, você pode dar um glória a Deus? Quando eu olho para a palavra, que é uma palavra assim que eu amo demais, né? Só sabe que é a rejeição quem passa por ela. Quem vive uma rejeição, seja ela familiar, seja ela de um modo conjugal, só sabe quem vive, quem passa. E sabe o quanto isso é difícil? Quando eu olho para a palavra de Deus e eu começo a ver que Deus tira ali José daquela cisterna, daquele buraco e coloca ali dentro da casa de Potifar, né? Que foi um homem que ajudou, aleluia, ali José. E eu quero falar para você, para de ter medo da cisterna. Para de ter medo dessa situação difícil que você está vivendo. Porque o próprio Deus, se você confiar nele até o final, se você não largar dessa aliança, dessa busca, ele vai criar uma situação e ele vai te honrar em nome de Jesus. Glorifica a Deus porque a presença dele é real. A misericórdia dele é comigo e com você. E aí Deus coloca lá no capítulo 39, Gênesis 39,
José na casa de Potifar, aleluia. E aí o diabo é sujo. Nossa, como esse diabo é sujo. Como ele tenta, aleluia, fazer com que a gente desista das coisas boas que a gente sonha, que Deus tem pra gente, né? Ele é muito sujo. E José passa por uma situação extremamente delicada, Marlene. Extremamente delicada. Quando José começa ali a respirar um pouquinho, ele tá dentro da casa de Potifar e a mulher do Potifar vai assediar José, vai colocar o prato. Quando nós temos uma aliança, eu vou aproveitar a deixa da nossa querida Marlene. Que cidade que você está falando, Marlene? Que estado que vocês estão falando, né? Quando a gente tá ali com aquela aliança com o Senhor, o inimigo ele vai colocar um prato, uma situação para fazer que a gente ache que aquela situação é melhor para nós, se torna muito mais fácil. E na verdade não é um prato para derrotar, né? A nossa vida, para derrotar Curitiba. Já estive aí, Deus abençoe. Então assim, eu vou ler 3 versículos. 39:7. Aconteceu que depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita comigo. Olha, Marlene, a resposta de José. Porém ele recusou e disse à mulher de seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. Lhe entregou a minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nessa casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Portanto, tu és a mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José mesmo, ele passa a se questionar que Potifar, ele deu autoridade sobre tudo que era dentro da casa dele e pediu para José só não tocar na mulher dele. E José questiona isso, fala isso para ela. E ainda José disse: que maldade e pecaria contra o meu Deus? Contra a lealdade, contra a misericórdia, porque ele tinha saído de uma cisterna e hoje ele estava dentro da casa de Potifar, tomando conta de tudo, direcionando tudo, sem pai, sem mãe, sem família por perto, sem ninguém. E a Bíblia não relata José reclamando de nada, ele somente creu. A determinação de José é algo sobrenatural, é algo que a gente tem que buscar. E como que nós conseguimos essa determinação de José? Simples, orando, buscando, tentando se desviar do mal, porque é o próprio Deus que nos traz, né, a solução. E aí eu olho para essa palavra, eu até escrevi algo aqui para dividir com vocês. Eu estava aqui em casa terminando de arrumar, eu falei, não, vou escrever algo, né? Até José interpretar o sonho de Faraó, né? Tem uma outra irmãzinha aí, se quiser colocar o nome, falar da cidade que você está falando, que não aparece aqui para mim, né? Até José interpretar o sonho de Faraó, aconteceram várias coisas, vários processos que faria José desistir daquilo que Deus tinha para ele, ou desistir da busca com Deus, mas a sua determinação foi fundamental para se tornar governador do Egito. É tremendo, né? Você pode dar um glória a Deus? É fundamental a sua determinação com a sua busca com Deus para que as coisas venham a acontecer de uma forma natural. Estar com Deus, buscar a Deus, não existe uma fórmula mágica. Existe uma busca, existe trabalho, existe suor, existe uma determinação. E o que eu vejo na palavra de hoje que Deus colocou no meu coração? A lealdade de José com Deus e com Potifar foi uma das coisas fundamentais para o José se tornar o governador do Egito. Ah, mas como é que foi assim? José se tornou o governador? Não, José passa ele foi ofendido, ele é caluniado, injustiçado, ele vai parar na prisão, lá ele interpreta o sonho do copeiro, e aí o copeiro sai, ele continua lá, até que chega o dia de ele interpretar o sonho de Faraó. Amém? E aí tudo muda na vida de José quando ele interpreta. Então veja bem,
Durante todo esse processo, José, ele permanece com Deus, ele permanece buscando, ele permanece crendo. Às vezes você pode falar, Eliana, mas eu tô 1, 2, 3, 4, 5 anos esperando a promessa de Deus. Fica na direção, não importa a velocidade. O que importa é que você está na direção certa. E você estando na direção certa, você pode ter certeza, Deus, ele vai te honrar, ele vai mudar a tua história e você vai conseguir chegar aonde você quer. Para de ouvir aquilo que as pessoas falam, e às vezes as pessoas não têm nem preparo, né, para falar alguma coisa e acaba falando, acaba desmotivando, porque às vezes a pessoa não consegue e acha que você também não vai conseguir. E o mais incrível de tudo que eu vejo na palavra é que José, ele tem uma serenidade, ele tem uma calmaria, ele tem algo diferente daquele povo. E assim, José, ele prospera numa terra estranha, no Egito, numa terra onde adorava deuses. Então assim, nada é motivo para você desistir. Se Deus te colocou nesse lugar, é porque você precisa estar nesse lugar. Se Deus permitiu que você estivesse nessa situação, então você tem que buscar a Deus para saber como sair dessa situação. Então nenhum motivo é motivo para que você venha desistir da promessa, do sonho, daquilo que você mais tem vontade. E aí você pode falar para mim, missionária Eliana, mas tá difícil. Vai estar sempre. Ai, não é fácil. Não vai ser. Eu te garanto isso. São 5 anos e 3 meses de obra missionária. E eu sei, te garanto que vai ter dia que você vai acordar chorando, que você vai dormir triste. Vai ter dia que você vai falar, Senhor, como que eu posso fazer isso? Como que eu posso fazer aquilo? Vai ter dia que não vai ser nada fácil. Mas o próprio Deus, ele vai nos ajudar a caminhar. E eu não sei do que você precisa superar nessa noite. Eu não sei se é uma dor na alma que você precisa superar. Eu não sei se de repente é uma conta que está te agoniando que você precisa pagar. Talvez é sua vida conjugal, eu não sei. A única coisa que eu sei é que o próprio Deus, ele tem poder de mudar a nossa história. Ele tem poder de fazer infinitamente mais. E nós precisamos dar sentido à nossa vida. E o sentido que nós precisamos dar é servir ao Senhor, sem precisar de um motivo. Querer a graça do Espírito Santo, querer o amor de Deus, querer estar próximo do Senhor, querer que o próprio Deus, ele trabalhe no nosso coração e no nosso caráter. Quantas vezes eu quero falar algo pessoal, eu achei, aleluia, que eu ia perecer, porque o quanto o mundo tá frio, o quanto as pessoas não querem mais ajudar ninguém, não tem mais amor por ninguém, e começa pelos crentes. Mas o Senhor sempre me levou lá em Mateus 6,6. Fecha a porta do nosso quarto. Fecha a porta do teu quarto, falarei contigo e eu falarei com você em secreto. E eu tenho vivido essa palavra sobre a minha vida, sobre o meu ministério, sobre essa página. E eu quero, um beijo, Tina, tô com saudade. Deus abençoe, né? E eu tenho vivido isso. E eu quero aconselhar você, é necessário orar. Hoje essa live são 30 minutos, estamos encerrando. E a Marlene colocou, é a realidade do mundo, e é mesmo, é a realidade do mundo. Mas nós podemos fazer diferença. Quantas vezes Deus me surpreende, quantas vezes Deus fala, quantas vezes, nossa, e quantas pessoas chegam para mim, as pessoas falam, isso aí não tem mais jeito, eu falo, tem sim, em nome de Jesus, mas vamos procurar saber o que é e vamos orar, amém? Já estamos encerrando. Vamos pro finalzinho da nossa live. Eu quero agradecer você que tá aí do outro lado. Não esquece de curtir a live, curtir meu canal Esperança de Crescer. Nos ajuda nesse trabalho. Semana que vem, quarta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai estar aqui pra gente aprender junto. Eu quero pedir para que Deus abençoe a vida da Marlene. Ela tinha uma dúvida, eu vou procurar ela pelo Messenger e vou ver se eu posso ajudar ela de alguma forma. Esperança de Crescer.
Esse é o nome do projeto, é que para você ter esperança de um dia melhor, para que você foque no Senhor, nas situações melhores da vida, para que o Senhor trabalhe na sua vida e na sua história. Aleluia, em nome de Jesus. Você crê assim? Você pode dar um glória a Deus, acreditar que o Senhor ele vai transformar, que o Senhor vai agir, mas seja como José, tenha uma determinação. Tem uma determinação. Vamos sim, Marlene. Tem uma determinação. Marlene, deixa seu WhatsApp aí, que aí eu entro em contato com você, tá? Ainda hoje, tá? Nós precisamos ter determinação para que nós possamos seguir, adorar e vencer. Amém? Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Senhor, obrigado. Hoje o nosso trabalho é live 30 minutos. São 30 minutos que o Senhor brada na nossa vida, na nossa história. São 30 minutos que o Senhor derrama misericórdia. São 30 minutos que o Senhor nos ensina. Senhor, prepara esse teu povo. Pai, que essa live venha chegar em lugares, Pai, aleluia, que possa restaurar vidas e famílias inteirinhas, em nome de Jesus. Que a graça, o amor de Deus seja com todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Se Jesus não voltar, que eu creio na volta de Jesus, tá? Semana que vem a gente vai estar aqui. Você tá com problema familiar? Você tá com algum problema? Me acompanha nas redes sociais, Esperança de Crescer, e aí você pode aí pegar meu WhatsApp na página no Facebook, entrar em contato. Helena, eu tô precisando missionária de um aconselhamento, eu tô precisando de ajuda. Eu estou aqui para isso, para te ajudar e para te servir, tá bom? Ó, beijo no coração, tá? Se Jesus não voltar, semana que vem nós vamos estar aqui às 20 horas falando do amor de Deus. E lembre-se que é só meia hora, é rapidinho. Então às 20 horas você esteja comigo, tá bom? Beijo no teu coração. Tina, amanhã não tô em casa, tá? Só na quinta, na sexta, tá bom? Deus abençoe. Um beijo.